Olá, sejam bem-vindos ao primeiro púlpito deste ano civil, deste ano de 2021. Esperemos que tenham tido um bom Natal. Eu sou o Pedro Valente Lima e comigo está Tiago Rodrigues, membro de Relações Externas. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo? E contigo? Também, vamos andando, não é verdade? E connosco sobe ao púlpito o Rotaract, uma associação de liderança jovem e também de apoio à comunidade local. Connosco está o seu presidente, o presidente do Rotaract Club da Universidade do Porto, António José Diogo. Ora viva, tudo bem? Estão bons? Pedro, Tiago? Estamos. Mais um ano. Mais um ano. Está tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer nosso ter-nos aqui em estúdio. Ias dizer alguma coisa, Tiago? Não, eu ia ok. dizer mais um ano. Fiquei. Bem, eu também desde já agradeço à APA o convite que nos foi endereçado para participar aqui e pronto, espero também ajudar a desmistificar um bocadinho aqui algumas questões que possa haver sobre o movimento do Rotaract e explicar aqui um bocadinho também o Rotaract da Universidade do Porto. Exato, era até uma pergunta que eu ia fazer, tendo em conta também que o Rotaract tem várias associações, se é que se pode dizer, subsidiárias, ou seja, como é que funciona em específico o da Universidade do Porto e como é que funciona nesta rede toda que é o Rotaract? Ok, para eu falar do Rotaract Club Universidade do Porto tenho que fazer aqui um bocadinho um contexto histórico, se me o permitirem. Força. Bem, o Rotary em si, enquanto movimento e organização internacional, nasceu em 1905, em Chicago. O seu principal fundador foi um grupo de profissionais, mas o principal foi um advogado de seu nome, Paul Harris. E na altura, inicialmente era uma organização de sinergias profissionais, inicialmente. Mas rapidamente, eu acredito que devido à boa vontade dos seus fundadores e de criar um bom impacto na comunidade, e isto é uma história verídica que eu vou dizer, decidiram que também deveria haver atividades e desenvolverem dinâmicas e projetos de apoio e melhoria da vida da comunidade onde eles se inseriam. E é engraçado que a primeira obra de Rotary foi uma casa de banho pública em Chicago, porque as pessoas nós hoje podemos não ter bem noção, e nenhum de nós que está aqui a falar viu essa realidade, mas na altura os excrementos de cavalo eram um grande problema na cidade e inclusivamente devido à sujidade não havia na altura casas de banho públicas, eram algo muito escasso. Então foi por isso que Rotary, para tentar combater e ajudar um bocadinho na altura, até já na parte sanitária, criou uma casa de banho pública. É engraçado. Passados alguns anos o movimento foi crescendo, deixou de existir só em Chicago, deixou de existir só nos Estados Unidos, expandiu-se para outros países do mundo e ali entre as décadas de 60 e 70 decidiu o Rotary, que chegou à conclusão que deveria encontrar na sua estrutura um lugar para inserir os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens profissionais, e daí criou primeiro o Interact, um movimento dentro do Rotary para jovens entre os 12 e os 18 anos e, posteriormente, o Rotaract, já como uma plataforma para o Rotary para pessoas entre os 18 e os 30 anos. Ao longo do tempo, esta organização, neste momento, é internacional, conta com milhões de associados e, ao nível do Rotaract, é também a mesma realidade. Temos também milhões de associados, eu acredito. E cá em Portugal, a questão é, ao nível administrativo, quer o Rotary, quer o Rotaract partilham a mesma estrutura, sendo que, na realidade, Rotary é a organização. Nós, até bem pouco tempo, Rotaract, éramos um projeto de Rotary. Mas, neste momento, nós estamos, administrativamente falando, ao nível de Rotary. Somos um clube. E é isso que o Rotary tem. O Rotary tem e é feito essencialmente de clubes. Clubes que estão sediados nos centros de diversas comunidades, que depois a organização administrativa é muito simples. Nós, cá em Portugal, temos os distritos e temos o país. Em Rotary existem os distritos, mas os distritos não estão necessariamente restringidos a um país ou a respeitar qualquer tipo de limite geográfico administrativo. Estes distritos são um conjunto de clubes que, agregados, formam um distrito e cada distrito tem o seu governador, que é escolhido de entre pessoas que fazem parte dos clubes do distrito. Isso também vale para os Rotaracts, sendo que nós no Rotaract a figura que temos é o representante do governador para o Rotaract.
sendo que, apesar disso, é uma escolha nossa, porque a eleição é feita por nós entre os clubes, de entre as pessoas que fazem parte dos clubes desse mesmo distrito. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, em África há um distrito que agrega 3 países diferentes. Argélia, Marrocos e não sei se é a Tunísia, não quero dizer aqui uma imprecisão, mas é algo deste género. Cá em Portugal somos 2 distritos. Temos o distrito 1970, que é o número desse distrito, que é o distrito onde nós aqui, digamos, do norte nos inserimos. Vai desde o norte de Portugal até ali, termina na Marinha Grande, inclusive. E depois a parte do sul e ilhas portuguesas faz parte do distrito rotário 1960. Nós no Rotaract Club Universidade do Porto estamos inseridos no distrito 1970, então, e estamos associados até há bem pouco tempo, e ainda hoje, um clube, porque também pode-se pensar isto, como é que se cria um clube, como é que nasce um clube, seja de Rotaract, seja de Rotary. Normalmente há sempre um esforço ou de cidades, vilas, aldeias vizinhas em quererem criar, quando ainda não existe um Rotary, ou seja, é importante ter aqui em mente que o Rotary é sempre a estrutura primeira porque são os mais velhos. E quando já existe e não existe um clube de juventude, que é o que acontece em algumas situações, são tomadas medidas pelo Rotary, tenta-se encontrar um grupo de jovens para criarem um Rotaract. Portanto, normalmente todos os clubes de Rotaract são, digamos, apadrinhados por um clube mais velho, ok, de Rotary. Nós, na altura, fomos apadrinhados quando nascemos. Nós nascemos oficialmente a 4 de maio de 2018 e fomos apadrinhados pelo Rotary Club Porto Portugal em Novas Gerações e pelo Rotary Club Porto Antas, que, entretanto, se fundiram e, neste momento, num único clube e são designados de Rotary Club Porto Aliados. Sendo assim, a nossa localização enquanto Rotaract acaba por ser membros um clube pertencente ao distrito 1970 de Rotaract. Somos um dos, não quero cometer uma imprecisão dos números, mas somos cerca de 25 clubes no distrito neste momento. E o que é que eu posso dizer mais sobre a nossa localização? E o nosso principal foco neste momento enquanto clube, mas para já, ainda antes de vocês também me perguntarem outras coisas de uma forma muito genérica, é atuar em 2 grandes vertentes na comunidade, quer virada para a comunidade académica, quer para a comunidade do Porto em geral. Eu gosto de dizer que nós, para a comunidade, trabalhamos em 2 grandes frentes. O desenvolvimento profissional e o serviço à comunidade. Isto porque nós, primeiro que tudo, respeitando a história do que é este movimento. Nós, inicialmente, surgimos como um clube de união de profissionais. Nós, o movimento Rotary agora, não o nosso clube. Portanto, um dos principais pilares é o desenvolvimento profissional. Quer de quem faz parte do movimento, termos iniciativas de desenvolvimento e formação de liderança, quer também ações de formação profissional para a comunidade. Eu posso dizer que a nossa primeira atividade enquanto clube, e ainda não estávamos, digamos, oficializados, ainda estávamos em processo de formação, mas já tínhamos uma equipa e estávamos a tentar desenvolver as nossas atividades e organizar a nossa estrutura, foi uma atividade de âmbito profissional. Foi uma iniciativa que nós denominamos de Level Up, em que basicamente durante um mês, em cada semana, tivemos um workshop sobre diversos temas mais ligados à área profissional, sobre como melhorares o teu LinkedIn, soft skills e a importância destas no mercado de trabalho, gestão de tempo e de stress, e a última foi como falar em público, a primeira até. Foram estes 4 temas. Isto é uma das nossas vertentes. A segunda, no mesmo sentido de quando foi feita em Chicago em 1900 e troca ao passo a primeira casa de banho pública, nós agimos no serviço à comunidade porque um dos nossos principais lemas e nós em cada ano Rotary, isto depois tem muitas particularidades que, à medida que eu me for lembrando também vos posso deslembrar, que é nós todos os anos, em Rotary ao nível mundial, temos uma coisa muito boa, que é a rotatividade. Todos os cargos são rotativos. Pelo menos os cargos de presidência e gestão são sempre rotativos. Ou seja, é a intenção, claro que às vezes as circunstâncias por muita força não o permitem, mas é a regra não oficial, digamos assim, que todos os anos, nos clubes e tudo mais, as presidências rodem e as coisas mudem. E para dar o exemplo, a estrutura internacional de Rotary, todos os anos, muda o presidente internacional de Rotary. E todos os anos temos um novo mote, um novo lema. Eu lembro-me, por exemplo, muito do meu ano, que eu
Estava aqui há pouco a confidência a falar contigo, Pedro, e contigo, Tiago, e é sobre algumas experiências antes de estarmos aqui a gravar. E eu já estou no movimento há 10 anos. Entrei ainda enquanto interactista no Interact da minha terra. Fundei o Interact de Oliveira do Bairro com alguns amigos da minha terra e tive a oportunidade de ser o representante do Interact do Distrito 1970. Ou seja, tive que coordenar os clubes de Interact de Portugal e deu para aprender muito. Foi o meu maior ano de aprendizagem sobre o que é o movimento e o que é que podemos fazer aqui. E durante essa oportunidade foi um lema que me ficou muito, que foi o lema do meu ano, que era seja um presente para o mundo. Nós todos os anos temos um lema, ou seja, um mote. Não é que vamos fazer atividades só focadas nesse âmbito ou onde possamos colocar esse mote, mas é algo mais do que para nos dar uma guideline, para nos inspirar também. E um dos lemas que existiu e ficou, ainda hoje existe, é de forma informal e não oficial, mas que todos continuamos a assumir, é o dar de si antes de pensar em si. Porque nós acreditamos que nós nos reunimos nestes clubes de Rotaract e Rotary para juntos juntarmos as nossas mais-valias, daí a diversidade profissional que tentamos sempre cultivar nos clubes. Precisamos de economistas, precisamos de pessoas de direito, precisamos de quem trabalha numa fábrica, precisamos de todos os tipos de pessoas para termos a visão mais alargada possível da realidade e da sociedade onde nos inserimos, para percebermos como é que ela é, quais são as características que eu não consigo ver e tu consegues ver, e a partir daí conseguirmos então sim perceber as necessidades e identificar soluções. António, eu ia então pegar aqui nessa tua questão dos teus 10 anos de movimento rotário e pedir para nos explicares um pouco mais sobre isso. Como é que foi o percurso do António José Diogo até ao dia de hoje, até ser presidente do Rotaract Clube da Universidade do Porto, quer em termos de movimento rotário, quer em termos de pessoal, aquilo que viveste até hoje, para também percebermos quem é a pessoa que está por trás desse microfone. Desculpem. Ok. Obrigado, Tiago. Bem, o que eu posso dizer sobre a minha... Falar de Rotary para mim acaba por ser falar um pouco do que eu sou neste momento, um bocadinho do que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado pelo Rotary. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu estou aqui com um pin do movimento. É uma prática que nós tentamos ter, não para todo lado onde vamos, mas eu sempre que tenho a oportunidade de ir a algum lado onde possa, represento o movimento e a associação onde estou. Eu efetivamente comecei na minha terra, em Oliveira do Bairro. Eu, quando era miúdo, no secundário era muito dinâmico, fazia parte de atividades extracurriculares, grupos de teatro e coisas desse género. E na altura eu desconhecia completamente o Rotary e a sua atividade. Até que uma senhora, a minha madrinha de entrada no movimento, me convidou e falou desta possibilidade do Interact, porque na altura eu tinha essa idade, entre 12 e 18, tinha 14, 13 anos, desta possibilidade, e a primeira coisa que eu fiz foi, à semelhança do curso onde eu e tu estamos, Tiago, do Elevate Leadership, proporcionado pelo Rotary, existe um programa de Rotary que se chama RILA, a Rotary Young Leadership Award, em que basicamente vários clubes Rotary patrocinam a participação, desculpa a redundância, de um jovem que identifiquem num curso de liderança. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso de liderança nos meus 13 anos na Trofa. Na altura foi 13, 14 anos na Trofa, e tive oportunidades que eu nem sonharia naquela idade enquanto miúdo. Eu tive a oportunidade de visitar a Bial, tive a oportunidade de ver as instalações da Bial, tive a oportunidade de ver as instalações e falar com um dos gestores da Salsa, e outras coisas que eu também nem faria a ideia. Tive a oportunidade de andar de pônei, não deixa de ser uma coisa engraçada para miúdos, não é? E tive a oportunidade de fazer dinâmicas de grupo, conhecer pessoas que ainda hoje as vejo nesse movimento, outras também não, como é óbvio, e digamos que foi aí que nasceu a chama de eu gosto mesmo destas coisas, gosto mesmo do que estamos aqui a fazer, da dinâmica disto, então eu quero me embrenhar mais nisto. E na altura então, a minha madrinha, a Teresa, que era membro e ainda é sócia do Rotary Club de Oliveira do Bairro, desafiou-me a criar o Interact de Oliveira do Bairro. Na altura eu juntei o meu grupo de amigos, que é o mais comum nestas situações, é isso, ou às vezes também filhos, netos, pessoas familiares de membros rotários, e bem, lá fomos nós à aventura descobrir o que era isto do Interact e inserir-nos nesta comunidade, porque nenhum de nós
Entrámos no movimento, mas nenhum de nós sabia bem ao certo no que se estava a meter. Éramos miúdos, alguns de nós alguns ainda mais novos do que eu, sem bem noções. Mas começámos a conhecer as pessoas. Uma coisa que eu sempre cultivei e é algo que eu defendo sempre ainda hoje no Rotaract Universidade do Porto é: nós não devemos ver isto só como uma oportunidade de nós, este grupo de pessoas, tomar uma determinada atividade ou dinâmicas nesta localidade. Acho que devemos aproveitar a parte humana e de conhecer outras pessoas. Portanto, eu sempre defendi que todos nós participássemos em todas as atividades de outros clubes, de outro distrito português, não rotário, ou localidade, tentarmos ir, e mesmo aos eventos que o distrito organiza, porque existe uma entidade distrital que gera e dinamiza atividades e eventos para os clubes se encontrarem e discutirem ideias, assuntos e temas. E a partir daí, não sei, eu acredito que foi-me endereçado, passado um ano de atividade no Interact Oliveira do Bairro. Nós trabalhávamos lá a maioria das coisas com o Rotary, ajudámos a organizar uma corrida solidária, fizemos algumas coisas assim, distribuição de cabazes, recolha de bens para o Banco Alimentar. Também nós éramos miúdos e pronto, era mais o momento de reunião, era no Interact, e tentávamos também inspirar-nos no Rotary. O Rotary felizmente pedia-nos ajuda e nós tínhamos todo o gosto em ajudá-los no que eles precisavam. E chegou um momento em que estava eu a terminar o meu ano de presidente do Interact Oliveira do Bairro, quando recebi o convite da então representante distrital do Interact da nossa zona, Inês Portela, de Pombal, para ser o sucessor enquanto representante dos clubes do distrito. Na altura eu fiquei muito receoso, porque eu tinha um ano e qualquer coisa, 2 anos talvez de movimento a sério, e achava que ainda não estava preparado, mas a verdade é que não sei se algum miúdo entre os 12 aos 18 estava verdadeiramente preparado para essas situações. E na verdade foi tudo muito novo para mim. Eu nunca tinha sequer estado na equipa de gestão. Então o que eu tentei fazer foi perceber em que realidade nos inseríamos durante o meu ano e perceber que passos é que poderíamos dar rumo ao futuro. E não é sem nenhum tipo de problema que eu posso dizer que nós, enquanto equipa do distrito, de gestão do distrito, do Interact nesse ano, a verdade é que ao nível de atividades nós tentámos dinamizar uma atividade, inclusive fizemos concurso, mas houve problemas de tempo e de adesão e não resultou. Mas eu fico muito satisfeito porque nós conseguimos identificar quais eram os problemas e o que é que tinha que ser feito. E o que eu noto é que a partir daí eu tive também a oportunidade de, depois do ano de ser representante do distrito, estar na equipa do distrito como tesoureiro e pude dar os meus inputs, e acredito que esse ano foi verdadeiramente, no ano seguinte é que foi o ano do pontapé de saída a ser daquilo que o potencial, porque eu via que o Interact na altura era um movimento que estávamos, salvo seja a expressão, mas muito agarrados àquilo que o Rotaract fazia. Nós tínhamos a dinâmica, mas parecia que faltava algo para não termos que pedir ajuda aos mais velhos, digamos assim. E eu fico muito contente porque no ano seguinte a eu ser representante estava na equipa que conseguimos organizar o primeiro evento distrital, ou seja, organizado pela equipa do distrito, exclusivo para clubes de Interact. Foi um orgulho muito grande e a partir daí fico também muito contente porque conseguimos colocar novas práticas de participação e de envolvimento de toda a comunidade. Colocámos pessoas na gestão da equipa de mais clubes para termos uma visão maior da realidade. E a partir daí eu gosto de dizer que eu no Interact, foi uma passagem ainda assim curta, que só estive lá há 3, 4 anos, foi um pouco plantar sementes. E eu fico muito feliz por ver hoje que essas sementes já são muitas delas árvores frondosas. Há algumas dessas pessoas que eu tenho o prazer de ter descoberto e tê-las ajudado a crescer, são as grandes líderes, quer dentro do movimento, quer na comunidade cívica. E acho que esse foi o meu grande passo. Eu, a partir daí, depois senti um bocadinho um vazio, porque esta dinâmica de representação distrital e depois também, quando fui tesoureiro, eu vivi estes 2 anos nos meus 2 primeiros anos de faculdade. E eu, na altura, também senti uma grande dificuldade, porque eu, no meu primeiro ano, enquanto era representante do distrito para o Interact, eu também fazia parte da AISEC da FEP. Depois eu também cheguei a fazer parte do Já Te Explico, então eu não gostava de estar parado em lado nenhum. Portanto, foi um bocadinho difícil ao nível de tempo e de conciliação também com a parte académica, em parte. Mas as coisas acabaram por correr pelo melhor e eu senti um grande, digamos, quase vazio quando deixei a minha associação, por questões de idade, ao Interact de Oliveira do Bairro. E eu queria, efetivamente, transitar para o Rotaract. Eu sabia, eu tinha essa certeza. No entanto, faltava-me algo. Eu, na altura, não sei porquê, já existe, além do Rotaract Club Universidade do Porto, o Rotaract Club do Porto, mas eu sentia que queria uma dinâmica diferente. Não sei, eu não queria estar a entrar em algo que já existia. Sentia que podia ser feito algo melhor para o Rotaract.
Então, melhor também, salvo seja, mas o que aconteceu foi os meus amigos já estavam tão fartos de me ouvir falar sobre o Rotary, que a dada altura, um dia numa conversa de café, não sei, eu disse: e se criássemos um Rotaract na Universidade do Porto? Nós estamos na que eu acredito que é a melhor universidade do país, e eu vi os regulamentos, podem existir Rotaracts sediados em universidades, assim como podem existir Interacts sediados em escolas. Por que não fazermos o primeiro em Portugal? E a partir daí, bem, foi falar com pessoas, com amigos. Quem começou isto inicialmente foi um grupo de 3 pessoas, comecei eu, e os meus colegas eu sou licenciado em Gestão na FEP, na altura estava a estudar, e estavam também 2 amigos meus da FEP, mas de Economia, licenciatura de Economia, o Francisco Ventura e o José Diogo Santos, e foram eles os meus 2, fui eu o presidente e eles os vice-presidentes, digamos, na nossa estrutura demo, enquanto estávamos no ano de formação. E fomos nós os 3 que pessoas conhecíamos, porque tive muita facilidade, porque o Francisco era de Vila Real e há uma grande comunidade de pessoas que vêm de Vila Real estudar para aqui para o Porto e com valor. E o Zé conhecia bastantes pessoas de cá do Porto, portanto conseguimos reunir um bom leque de pessoas para montar a nossa equipa. E foi aí que nasceu o Rotaract Club Universidade do Porto. E desde aí que não consegui, eu pelo menos, desligar e continuo associado. E ainda hoje voltei a ser presente por força das circunstâncias, mas porque também eu percebo, é um clube jovem, é uma novidade para o movimento em Portugal, porque, segundo o que eu consegui apurar, já existiu uma possibilidade, uma tentativa de formar um Rotaract na Universidade de Lisboa, mas por alguma razão neste momento esse Rotaract já não existe hoje. E acima de tudo eu quis, no fundo, quando foi-me pedido pelo clube para ser presente este ano, as pessoas não estavam a conseguir, digamos assim, estava a ser difícil lidar com o Covid, ainda para mais, eu sendo o dinossauro dentro do meu clube, que sabe destas coisas, não é, do Rotary, seja uma questão de imagem nas divulgações que fazemos, seja uma questão protocolar que temos de respeitar, pronto. Como eu tenho essa parte de dinossauro, acabei por ter que voltar a esta posição. E neste momento aqui estou a trabalhar. Também trabalho atualmente, já estou a trabalhar e pronto, tenho o gosto e o prazer de ser presente deste clube. Aliás, eu ia comentar, acaba por ser no fundo um feito inédito para ti, teres fundado ou teres ajudado a fundar o Rotaract Club da Universidade do Porto. Ia-te perguntar, neste então curto tempo de existência, se já existem assim projetos que o clube tenha promovido, do qual vocês se orgulham, se achas que têm potencial para muitos e melhores projetos, o que é que está em cima da mesa? Obrigado, Pedro. O que eu posso dizer sobre isso é nós, lá está, só existimos há cerca de 2 anos. Depois ali o ano passado, que era o ano letivo, digamos assim, passado, que os nossos anos de atividade e de gestão acabam por bater quase com os anos letivos, vai de julho a junho do ano seguinte. E no ano passado nós tivemos o problema que ali a meio surgiu o Covid, não é? Como para todos nós, e trouxe bastantes desafios, e nem nós tínhamos a noção do que teríamos, e portanto e neste momento ainda estamos a tentar correr um bocadinho atrás e harmonizar as coisas, porque é difícil para as pessoas, e eu honestamente percebo, porque por um lado tem uma coisa ótima, que agora não há problemas em reunir, porque nós um grande desafio que sentíamos era a maioria dos clubes, isto é, reúne, não sei, por exemplo, um Rotaract de Paredes, a maioria das pessoas lá moram em Paredes, são de Paredes, portanto não há problema nenhum em reunirem-se. Nós temos o desafio de que, sendo um Rotaract Universidade do Porto, nós temos pessoas que estudam na Universidade do Porto e estão cá, digamos, durante o dia, mas chega ali o final do dia à tarde e se calhar regressam às suas residências, Paredes, Gaia, Maia, o que seja. E isso constitui sempre um desafio para conseguir reuniões, não é? E nós temos, é uma coisa que eu me orgulho, mas que é um grande desafio, nós temos pessoas que já estão a trabalhar, nós temos pessoas que estão a trabalhar e a estudar, temos pessoas que só estão a estudar, portanto são várias realidades e é difícil às vezes conciliar, e a parte online tem ajudado a isso resolver-se. Mas antes do Covid, só para também não quero gastar muito tempo demasiado, mas as atividades pelo menos que eu mais me orgulho, do que eu posso referir é aquela primeira que eu penso que já vos falei que fizemos, das formações e dos workshops. Essa a nível profissional é aquela que eu efetivamente tenho mais orgulho, mas mesmo aquelas que eventualmente, digamos, se calhar não terão tido tanta visibilidade ou tanto sucesso, eu não posso deixar de considerar que mesmo assim foram boas dinâmicas, porque nós tivemos um projeto que se chamou Get Up, que era um acrónimo para Get Under Pressure,
que basicamente foi no ano letivo passado, ali em setembro, que nós conseguimos, uma das coisas que nós sentimos nas discussões era que nós, como estamos nisto do associativismo universitário, de certa forma, muitas pessoas sentem-se, às vezes não conseguem ter boa percepção quando se candidatam a uma organização, uma associação, quando temos aquela parte das dinâmicas de grupo, não é? Nem sempre, isto não é uma crítica a nenhuma associação, mas nem sempre, se calhar, temos o feedback que queríamos ter quando as coisas não correm bem e etc. E às vezes era importante termos isso de uma forma mais explícita para crescer. Então o que nós fizemos foi uma sessão de dinâmicas em que o único objetivo havia uma dinâmica para o grupo resolver e chegar a consensos, mas o único objetivo era convidarmos pessoas de diversas organizações. Tivemos, eu não quero falhar com nenhuma, mas posso dizer, tivemos, inclusive da Faculdade de Engenharia, tivemos a Junifeup, tivemos da FEP, sei que tivemos a FEP First Connection, o FEP Finance Club também, penso eu. Convidámos pessoas de recursos humanos, penso que foram os diretores ou foram pessoas associadas. Eu digo já que não sei precisar, porque uma coisa que eu procuro enquanto presidente dinamizar acho que o mais importante num clube, o presidente é a pessoa mais importante e a menos importante num clube. É mais importante porque, assim como eu estou aqui hoje a representar o nosso clube, e eu tenho que o fazer de forma a respeitar e a não ir contra nada daquilo que é a nossa essência, não é? Não posso ser só o António aqui, tenho que também ser o presidente. Mas sou a pessoa menos importante porque o clube não é feito de mim, o clube é feito das pessoas, de todos os membros e sócios que o constituem. E nessa senda, eu acredito que tivemos, então, retomando então muitas boas atividades. Tivemos essa das dinâmicas, tivemos uma logo ainda antes de, não foi só nossa, mas eu fico muito feliz e acho que ao nível de serviço à comunidade que fizemos durante essa atividade e de companheirismo, de convívio, foi das melhores, em que nós no nosso primeiro ano de existência, eu não tenho certeza se foi ali em 2017 finais ou início de 2018, mas foi na altura em que tinha acontecido a tragédia de Pedrógão Grande, penso que todos estão recordados dessa situação. Surgiu um movimento nacional, um projeto nacional de todos os Rotaracts, não só do Distrito 70 como do Distrito 1960, para ajudarmos a reconstruir uma casa em Pedrógão Grande. E o que eles solicitavam era que todos os fins de semana houvesse clubes voluntários para irem lá ajudar a reconstruir. E nós na altura ainda não éramos um grupo de amigos, éramos um grupo de alguns amigos, mas muitos de nós éramos desconhecidos entre nós. Eu acho que foi fantástico porque foi uma grande aventura irmos 15 pessoas de carro aqui do Porto até Pedrógão Grande, termos estado 2 dias, um dia e meio porque domingo tínhamos que regressar, mas ali aqueles 2 dias a trabalhar, porque apesar de estarmos a fazer uma coisa séria e pudemos ver em primeira mão o resultado, os destroços da tragédia, acho que isso também nos tocou. E a possibilidade de estarmos lá a trabalhar com os senhores e sabermos que estávamos a ajudar uma família a ter uma casa, e mesmo momento de convívio, porque depois nós tivemos, foi muito engraçado, que nós não sabíamos bem onde é que íamos dormir, sabíamos que estava a dormida garantida, então os bombeiros arranjaram-nos uma espécie de centro de treinos deles no meio da floresta, em que era uma espécie de antiga escola primária convertida em centro de treinos, e foi muito engraçado. Foi quase a escoteiro, perdoem-me a expressão, mas dormimos no chão em sacos de cama com uma lareira. Tivemos lá com algum convívio, a falar da experiência, falar um bocadinho das ambições que tínhamos para o clube. Esse foi a nível de convívio e ao mesmo tempo de ajuda daqueles que eu mais gostei de termos participado. Fora isso também nós trabalhamos muito, e eu a isso agradeço muito tenho que nomear aqui em particular a minha colega Cláudia Severino, do nosso clube, que também foi da FEP, porque ela efetivamente é uma pessoa que tem uma grande, e também o meu atual vice-presidente, o Renato Ferreira, porque eles efetivamente têm uma visão muito boa daquilo que são as ações ao nível social que devemos realizar. E a Cláudia tem uma sensibilidade fantástica para lidar com crianças, portanto, nós temos tentado trabalhar e desenvolver, e a perspectivar também agora, porque com estas coisas nunca é só estalar os dedos, não basta só o querer fazer, é preciso pensarmos bem como vamos fazer, porque nós normalmente mas temos trabalhado porque sentimos que são essas que mais precisam de nós, crianças, que de alguma forma têm alguns desafios, elas enfrentam alguns desafios. Nós trabalhamos com crianças, trabalhamos muito em associação com não sei se estão familiarizados com a organização Conto Mil Sonhos. Trabalhamos com o Terço, que é uma associação que está no Marquês, também com jovens, penso que jovens órfãos, penso que sim, ou que foram retirados das suas famílias, jovens rapazes.
Fizemos, por exemplo, com o terço o dia das profissões, em que uma espécie de mostra mais simbólica, claro, mas aos jovens do que é que eles poderiam ser, para também ajudá-los e no fundo uma palavra mais amiga de quem também já está na universidade, mostrar-lhes que eles também poderão conseguir alcançar os desafios e os sonhos que tiverem. E também já fizemos uma atividade com crianças de Contumil no Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Trabalhámos também já, não só com crianças, mas um dos projetos do ano passado foi concretizarmos o sonho de um conjunto de idosos do Lar do Amial. Fomos levar. E a questão é, poderão pensar, mas foi algo assim do outro mundo? Não. Nós tentámos concretizar os que estavam à nossa altura e na verdade foram pequenas coisas, mas que deu uma felicidade enorme. Dois dos senhores tinham o sonho de voltar a ver jogar após muitos anos o seu Salgueiros e conseguimos, agradeço também, não há aqui patrocínio, mas agradeço também ao Salgueiros por toda a amabilidade que teve no apoio à logística disso. Conseguimos levá-los a ir ver um jogo do Salgueiros e felizmente o Salgueiros ganhou. E outro senhor, tivemos a oportunidade de o levar, que era algo que ele já não fazia há muito tempo, e a última vez que fez tinha sido com a filha, dar um passeio de elétrico no Porto. Portanto, são coisas pequenas, simbólicas, e depois ainda conseguimos concluir, conseguimos que a tuna feminina de letras fosse tocar ao Lar do Amial, em jeito de despedida dos projetos, para ter um momento também de interação e diferente para eles, que nós também sabemos o quão apreciados eles ficam por serem lembrados. Ao nível social tem sido um pouco isto, também ao nível profissional há aqui a outra que eventualmente depois eu poderei relembrar, não sei se vocês querem lançar também outros temas, mas é um pouco neste âmbito. Nós tentamos sempre fazer a maior magia do Rotaract, do Rotary, eu acredito, é nós não temos um standard, nós não temos definido que todos os anos temos que dar cabazes no Natal. Por falar em cabazes no Natal, nós não demos cabazes no Natal, mas uma coisa que fizemos para ser diferente foi no nosso primeiro ano distribuímos agasalhos pelos sem-abrigo do Porto. Recolhemos agasalhos e distribuímos pelos sem-abrigo. Os conseguimos encontrar, pelo menos, porque também não é sempre um desafio de conseguirmos ultrapassar estes obstáculos. Mas a grande magia é esta, não está escrito em lado nenhum que o Rotaract tem que recolher alimentos ou ajudar famílias, não está escrito em lado nenhum que o Rotaract tem que fazer estas atividades profissionais. No fundo, o que está escrito são os valores e os nossos princípios, e a forma como nós os conseguimos concretizar na comunidade fica ao nosso critério, e acho que isso é a melhor parte. Isso acaba por diferenciar um pouco daquilo que são as instituições de voluntariado mais normais, diria eu. Pelo menos é a conclusão que tiro, também poderão tirar outras conclusões aqueles que nos ouvem. Outra das grandes dimensões que vos diferencia é efetivamente a dimensão. O facto de serem internacionais e compostos por milhares de clubes é efetivamente uma proposta de valor muito, muito interessante. Eu queria perguntar aqui, António, se isto potencia alguns projetos internacionais, de que forma é que os jovens podem participar, como é que são realizados, diria, num âmbito normal, não no contexto atual, mas fora pandemias, como é que isso funciona? Ok. Antes de mais, Tiago, e perdoa-me só, mas acho que vais perceber o que eu quero dizer, que é só reforçar aqui uma coisa muito importante também para uma questão de identidade sobre o movimento, que é nós não somos efetivamente uma associação de voluntariado, o movimento. Nós somos uma organização internacional constituída por clubes e os clubes têm sócios. Portanto, nós, efetivamente, fazendo parte de um clube, temos de cumprir um conjunto de direitos e de deveres. E existe inclusivamente esse mesmo registro. Portanto, não é no sentido, isto não é criticar o voluntariado, é só deixar claro que nós é uma dinâmica diferente só, e acho que é importante isso, não necessariamente para o que estavas a dizer, mas para quem nos vai ouvir, não é? Ficar claro que isto não é a dinâmica de quem entra num clube de Rotaract, Rotary ou Interact. O objetivo, e claro que cada pessoa às vezes fica com a ideia que fica, não é, por mais que nós tentamos transmitir, mas é importante as pessoas perceberem que ao fazer parte deste movimento, ou seja, o que eu quero dizer, nós temos uma pluralidade imensa de tipos de pessoas. Nós temos, no meu próprio clube eu tenho pessoas que a grande alegria delas é os projetos sociais que fazemos. Tenho outras que ficam felizes da vida quando temos um novo projeto profissional para divulgar e para organizar e essas coisas. Tenho outras que participam em qualquer um desses tipos de atividades com todo o gosto, mas vivem após jantares de convívio. Nós temos vários tipos de pessoas com essas características, mas é importante conseguirmos realizar enquanto seres individuais cada uma delas. Eu sou muito sincero e digo, eu não sou não sou o mais versado no clube na idealização dos projetos sociais, mas sou o primeiro a dar a minha disponibilidade para qualquer ação que tenha que ser feita.
E este é o espírito, e é por isso que eu acho que a polaridade aqui é bem-vinda. Tirando esse ponto do voluntariado e falando então das questões internacionais, eu fico muito feliz por teres mencionado esse ponto, porque a maioria das pessoas não sabe é que o Rotary, não só a nível internacional, mas mesmo para a própria comunidade, ajuda e muito. O Rotary, para os jovens, e por favor pesquisem nas vossas comunidades estas coisas, o Rotary oferece imensas bolsas de estudo. Imensas. Imensas, quando eu digo, é verdade, e não quero exagerar, mas eu posso dizer com certeza que em praticamente todos os concelhos onde há um Rotary, eles permeiam sempre pelo menos, eu diria, 2, 3 alunos. E a verdade é que isso às vezes é uma grande ajuda. E nós vemos isso e é bom, e eu fico feliz por ver isso, que nós quando temos, às vezes, as pessoas pensam erroneamente que o Rotary, muitas vezes eu ouço isto, que é o Rotary, esses que fazem os jantares, não é? Que se juntam em jantares. Mas a verdade é que esses jantares são só uma, salvo seja, desculpa para o convívio. E nesses jantares também há coisas muito importantes. São nesses jantares que nós muitas vezes temos presentes esses alunos bolseiros que o Rotary patrocina e que vão lá, e eu fico às vezes até emocionado quando vejo quão importante para eles foi o Rotary dar-lhes essa ajuda. O Rotary tem programas de intercâmbio de jovens em que eles literalmente oferecem estadia com uma família rotária, que eu percebo, para quem não faça parte, isto pode não significar muito, mas para quem faz parte, como vocês também que fazem parte da vossa organização percebem, é diferente. Nós sentimos um conforto ou uma tranquilidade diferente porque sabemos que, em princípio, eu não quero falar por outras pessoas, mas podemos confiar naquelas pessoas. E eles oferecem programas de estágio, programas de intercâmbio de jovens, programas de... Agora não queria faltar a palavra, mas germinação também. Nós temos projetos de Rotaract, que é o twinning de clubes, em que associamos-nos com clubes no estrangeiro e realizamos atividades, visitas em conjunto fora. O Rotary também patrocina, e isto é muito importante, eu acho até, porque se eu não estou em erro, não quero cometer imprecisões, mas se vocês pesquisarem isto, está tudo nas plataformas do Rotary Internacional, o Rotary patrocina e oferece cursos e mestrados relacionados com a paz e a gestão de conflitos. E, inclusivamente, penso que a prioridade para esses cursos é dada a pessoas não rotárias. Portanto, o Rotary tem uma imensa pluralidade de eventos, mesmo ao nível internacional. Eu já ouvi imensas histórias muito engraçadas, mas e encontramos pessoas que nós não estamos nada à espera. Eu ainda não tive a oportunidade de ir a um evento internacional, porque existem eventos de reunião internacional, assim como nós cá em Portugal temos eventos de reunião dos clubes, temos o nosso Congresso Nacional, onde votamos aspectos importantes e elegemos os nossos representantes. Temos o encontro, onde há um pequeno espaço de discussão, mas acima de tudo é um espaço de convívio. E temos também a conferência, que é onde discutimos assuntos, mas aí sim do distrito e não do país, e etc. Mas nós temos esses momentos para o nível internacional. Eu ouço histórias fantásticas. Eu ouço um colega meu, que não quero que me tenha impressão, mas ele disse-me algo do género, que estava a ajudar lá, não sei, a fixar um cartaz ou algo penso que foi na Polónia que isto aconteceu, com um rapaz a ajudar lá a fixar o cartaz, e ele descobre que esse rapaz era o vice-presidente do clube e que só por mera curiosidade era o filho do presidente da BIC. Por exemplo, opá, é coisas fantásticas. Já ouvi uma história de, por exemplo, havia um rotário em Portugal que tinha um problema com um fornecedor espanhol e foi a Espanha ter com o seu fornecedor, e na reunião estava a usar, como eu estou aqui a usar, um PIN do Rotary. E a verdade é que o fornecedor deu um berro de alegria quando viu o PIN, o abraçou e os problemas ficaram imediatamente resolvidos. Isto é o que eu quero dizer, acho que acima de tudo há imensas oportunidades, nem eu saberei aqui enumerar todas elas, e por isso peço desculpa, Tiago, mas porque o Rotary, efetivamente, mesmo eu acho que se estivéssemos aqui a tarde toda e eu dissesse tudo o que sei, não conseguiríamos chegar a metade de todos os projetos e dinâmicas, envolvências que tem o Rotary. Uma coisa muito importante, que isto também não é muito... Muitas vezes não tem devido reconhecimento, se bem que tem sido bem evidenciado quando nestas questões das doenças, e efetivamente tem sido, já vi isto noticiado na TVI na altura pelo comentador Paulo Portas, que foi o Rotary e a Fundação Bill e Melinda Gates ajudaram a erradicar a poliomielite no mundo. Não sei se vocês que estão a ouvir têm noção, mas antes do Rotary agir, como é que eu vos hei de dizer isto? Vamos dizer que antes do Rotary agir havia no mundo 1 milhão de pessoas infectadas, estou aqui a atirar para o ar. Neste momento há poucas dezenas de casos em Somália e Afeganistão, se não estou em erro, e acho que compreendem que devido à
às características sociais e políticas desses países, é mais por aí a dificuldade de... Não é por não haver vacinas que não se estão a eliminar esses casos, é porque nem sempre sabemos quem está infectado nesses casos. E eu ouvi histórias também fantásticas nesse sentido, porque por cada $1 que o Rotary angariou para uma vacina, a Fundação Bill e Melinda Gates doava 2. Portanto, o Rotary faz efetivamente ações internacionais também de esforço para ajudarmos a combater o que há no mundo. Mas nós costumamos dizer, e eu defendo muito isto, nós não somos a primeira linha. Mesmo nestas questões de catástrofes, nós somos aqueles que vêm depois para ajudar a reconstruir. O nosso objetivo não é, há uma catástrofe, nós não pensamos em ser aqueles que vão dar comida às pessoas que lá estão. Não, isso tem que acontecer, como é óbvio, nós poderemos ajudar no que for preciso, mas nós somos aqueles que vão reconstruir. Nós costumamos dizer que nós tentamos sempre que as nossas atividades o impacto não seja de curta, mas de longa duração. Ou seja, que consigamos criar um impacto duradouro e com dinâmica mais-valia positiva na comunidade que estamos a auxiliar e em que estamos a trabalhar. É isso que nós tentamos fazer. Nunca é um bocado de cumprir aquele ditado do não me des peixe, ensina-me a pescar. Exato, era o que me ia também levar à próxima pergunta, que salientaste muito a questão também dos projetos sociais que vocês estão envolvidos, dos lares de idosos, aquela questão até tem levado a Tuna, o lar de idosos, de Salgueiros, que são histórias, é verdade, é como tu dizes, podem parecer pequenas coisas, mas que significam muito para as pessoas que vocês ajudam. E era isso que eu te ia perguntar, era se de facto achas que isto são mais do que razões para relevar a importância dos jovens estarem ativamente relacionados com a comunidade local. Obrigado, Pedro. Sim, efetivamente eu acredito que eu acredito que é mesmo nosso dever e missão enquanto jovens participarmos e intervirmos nas nossas comunidades. Não tem que ser num Rotaract, não tem que ser numa associação, mas acho que devemos procurar o nosso espaço e utilizar as nossas competências para ajudar. E no sentido do Rotaract, eu também tenho que ser sincero e dizer que as pessoas, eu honestamente, eu acho, na minha opinião, se uma pessoa que queira fazer literalmente voluntariado, seja, eu tenho um colega meu do meu clube, por exemplo, que até inclusivamente ajudou-me a fundar o Interact Oliveira do Bairro, que ele faz parte do Rotaract, mas também faz voluntariado para a ReFood, que também penso que vocês devem conhecer, que distribui alimentos. E é um pouco esse exemplo, que é o que ele me diz. Eu trabalho para a comunidade em 2 vertentes, e só uma é que é voluntariado. Porque, acima de tudo, eu acredito que nós aqui temos um espaço, e eu também quero, se me permitem a oportunidade de estarmos aqui neste espaço alargado e com a plataforma da audiência que vocês nos estão aqui a permitir, para dizer que estejam à vontade para nos contactar, Facebook, Instagram, o que seja, porque nós no Rotaract, pelo menos eu falo pelo Rotaract Universidade do Porto, queremos é que nos peçam ajuda. Nós queremos perceber o que é que podemos fazer. E se nos pedirem ajuda, nós faremos tudo ao nosso alcance para conseguir ajudar esse problema ou encaminhar para alguém que possa ajudar a resolver esse problema. Eu também acho que um exemplo muito bom, que não sei se vocês também já terão tido a oportunidade de algum lado ver isso, é o nosso Rotary patrocinador, o Rotary Club Porto Aliados, que eles começaram um projeto que é o Pedalar Sem Idade. Não sei se vocês já estão familiarizados, já ouviram falar. É um projeto onde eles conseguiram, através de, penso que foi de crowdfunding, angariar uma bicicleta adaptada, em que basicamente pode estar uma pessoa a pedalar e podem estar 2 pessoas na frente a viajar, a ser transportadas. Bem, nós fizemos, e eles conseguiram comprar esse equipamento, arranjaram uma rede de condutores, vamos dizer assim, e neste momento passeiam pessoas idosas que às vezes estão em verdadeira solidão, e às vezes o passeio também serve para levar a pessoa ao supermercado. Portanto, no sentido do que tu dizes, do que tu me perguntaste, Pedro, eu acho que sim, nós quando jovens temos que perceber que nós temos que usar as nossas mais-valias, as nossas competências. Eu tenho gosto por isto, se calhar em vez de eu estar em casa a falar com os meus amigos ou a discutir na possibilidade do que eu poderia fazer, a ficha era fazer isto. Não, vamos juntar-nos, perceber o que é que podemos fazer. Ok, precisamos disto. Ok, eu acho que podemos conseguir isto através daquilo. E é juntos, é estarmos juntos e percebermos as dinâmicas, porque eu acredito que assim, eu muitas vezes pensava, eu não posso ser a única pessoa a ter esta vontade de trabalhar nisto ou a fazer estas coisas. Deve haver mais pessoas como eu que pensem ou que tenham esta vontade. Mas efetivamente essa foi uma das grandes coisas que me motivou, desde que eu era jovem, para me terem, salvo seja em tudo quanto é associativismo. Já fiz desde teatro a voluntariado efetivo, a isto do Rotary, a associações mesmo de faculdade. Portanto, eu acho que é a existência destas organizações. E nós ouvimos agora, todos os lados há notícias, associações académicas, organizações internacionais, o que seja,
cada vez mais as estruturas jovens têm um papel importante, quer na parte de voluntário, quer na parte cívica, quer na parte política, em qualquer parte. Acho que as estruturas jovens têm um papel cada vez maior, porque eu acredito que a globalização atual e a questão da internet e tudo isto que nós vivemos ajuda a que nós tenhamos um maior awareness, uma maior consciência de qual é a nossa posição no mundo e de efetivamente que impacto é que nós podemos começar a criar no mundo. E as pessoas também começam a perceber cada vez mais, eu acredito, as pessoas mais velhas, que nós jovens somos teimosos, no bom sentido da palavra, e resilientes, e acredito que estão a começar a aceitar gradualmente, e nós estamos a começar a ter cada vez uma maior voz em todas as frentes da comunidade. E por isso, mesmo que não seja no Rotaract ou onde seja, acho que as pessoas devem procurar exercer essa sua atividade, quanto mais não seja, porque são espaços de convívio e de conhecimento com outras pessoas. E há sempre oportunidades pessoais, profissionais, que se podem abrir para todos nós nestas coisas. António, sabemos que estas atividades de cariz social são sempre uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. Nesta sequência, eu gostava de perceber o que é que os membros do clube têm a ganhar, quais são as principais competências desenvolvidas e também como são as dinâmicas criadas entre ajudados e ajudantes e também mesmo dentro dos próprios grupos. Gostava que me falasses um bocadinho mais sobre isso. Ok. O que eu posso dizer sobre primeiro as nossas dinâmicas internas é o seguinte: o Rotaract tem uma estrutura, assim como o Rotary, e a estrutura internacional tem um modelo sugerido. E, efetivamente, a nossa estrutura de administração, vamos dizer assim, para também toda a gente perceber o que é que se está aqui a falar, é muito clara, em que só definem um conjunto de cargos de gestão como presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, é uma coisa assim. No entanto, nós, na altura, dada a dimensão, eu acreditei, porque devido também, digamos, ao bichinho do associativismo, que devíamos profissionalizar um bocadinho a estrutura. Daí que nós o que temos tentado implementar é, ainda dentro de acordo com os standards de Rotary, uma estrutura de, pronto, em vez de ser departamentos, o nome que nós utilizamos em Rotary é as comissões. E há quem até utilize os nossos colegas brasileiros, porque muita da informação que o Rotary tem em português está em brasileiro, português do Brasil, perdoem-me, chamam-lhe avenidas. E o que nós trabalhamos, ou seja, os grupos de trabalho que existem são serviços profissionais, serviços à comunidade, serviços internos, que acaba por ser, digamos, os recursos humanos, e a parte de comunicação e imagem, que também é uma coisa recente em Rotary, porque a questão da imagem sempre foi um pouco uma discussão interna, porque eu inclusive estávamos a discutir isto há pouco, que é aquela situação de que há pessoas que defendem que nós não devemos investir demasiado ou investir na imagem, pelo sentido que nós fazemos o bem, mas não precisamos de publicitar isso, só temos que saber que fizemos. Mas há quem ache que essa divulgação, não exposição, divulgação, é necessária também para a comunidade saber que pode contar connosco e perceber que há aqui e surgirem outras oportunidades que o desconhecimento não permitiria que surgissem. Mas nesse sentido nós tentamos organizar as pessoas nessas equipas. Mas há uma coisa que eu reparei, e que na maioria dos outros clubes isto não acontece, porque teoricamente, de acordo com os últimos censos, penso, se não estou em erro, nós somos o clube com mais membros em todo o distrito. Somos cerca de 27 pessoas, uma coisa assim. Mas o que eu reparei é que todos nós, como eu já disse há pouco nesta conversa, temos gostos diferentes. Então a questão é, às vezes é difícil conciliar isso quando as pessoas são limitadas a um determinado trabalho. Então neste momento o que nós estamos a tentar implementar e adaptar, porque eu acredito que a minha principal tarefa aqui é gerir, como é que eu ia dizer? Gerir a motivação das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante quando trabalhamos nestas coisas. Nós criamos grupos de trabalho para projetos, ou seja, nós idealizamos os nossos projetos, mas damos a oportunidade, independentemente do posto de trabalho, digamos assim, dentro do clube que a pessoa tem, poder participar. Criamos equipa de projeto, que automaticamente a pessoa acaba por estar envolvida nos projetos que tem interesse e que gosta. E eu fiz isso, eu sugeri essa medida ao clube e nós adotámos-la neste momento porque acreditei que seria a melhor maneira de motivarmos e mantermos e trazermos nova vontade nas pessoas, até porque nós agora entraram novas pessoas para o nosso clube recentemente e eu acredito que nós, se nos juntamos a algo, é porque estamos também à procura de algo. Não tem que ser no sentido egoísta da palavra, mas também. E eu acho que, acima de tudo, quem se mete numa organização, num projeto, onde não recebe qualquer tipo de remuneração, tem que haver algo que receba em troca, quanto mais não seja satisfação. E eu acredito que
das pessoas do perfil que eu analiso as pessoas do nosso clube, é um pouco aquilo que eu vos tinha dito há pouco. Temos pessoas que efetivamente gostam daquilo que são os projetos sociais. Então, obviamente que temos que ter sempre em desenvolvimento um projeto ligado à parte social. E no mesmo sentido eu tento fazer o mesmo na área profissional. Nós neste momento temos a serem cozinhados, digamos assim, um projeto social, que eu penso que inclusivamente irá mesmo arrancar agora em janeiro, e outro de âmbito profissional, que esse aí eu não queria desenvolver demasiado, porque ainda estamos a tentar solidificar as bases para garantir que as coisas vão ocorrer, mas esse era mesmo o meu maior objetivo, era esse projeto profissional, porque nós queremos fazer um concurso de empreendedorismo, com prémio monetário para os participantes. Nesta altura em que estamos tão presos, estamos sem nada para fazer, nós gostávamos muito de lançar um desafio depois, quando este projeto for lançado, para as pessoas que candidatarem com ideias inovadoras, para terem o seu projeto num processo de aceleração ou desenvolvimento junto de profissionais, e no final haver uma apresentação e como um concurso mesmo, e seja escolhido um projeto premiado com o objetivo de, se possível, ser implementado. Isso era a minha grande ambição para o que conseguíssemos fazer a nível profissional este ano, porque tirando isso, algo que se mistura o profissional e o social que andamos a fazer neste momento é uma sessão de conferências online. Ainda só tivemos uma, que foi sobre a gestão de talento, que tivemos o presidente da Youth Academy de Vila Real e um dos diretores do Instituto de Talento da Galícia, em Espanha. O próximo que vamos fazer será muito em contra uma atividade que vamos tentar desenvolver. Nós agora, ao nível social, estamos a tentar para a parte do ambientalismo, da ecologia, etc., mas ao mesmo tempo também não queremos deixar de pensar também nas crianças e nos jovens, e também não quero revelar ainda o véu antes de ser lançado, mas vai haver aqui um mix destas vertentes também. É o que eu posso dizer sobre os projetos de futuro. E sinto que neste momento, dadas as limitações do Covid, apesar de tudo, acho que estamos com um bom mood internamente. Acho que as pessoas estão motivadas, e acima de tudo porque também estamos a tentar sair fora da caixa naquilo que é momentos de convívio. Posso partilhar aqui que pensámos o que é que podemos fazer, porque também há pessoas que sentem diferentes níveis de segurança, para nos divertirmos entre nós, para não sermos estar só aqui a falar de trabalho. Houve um dia que reunimos só para jogarmos todos uns contra os outros Among Us. Penso que toda a gente conhece o jogo para o telemóvel. Agora, o que vamos fazer também é vamos entretanto juntar-nos este fim de semana para ver um filme de Natal em conjunto, assistir em sessão simultânea. Portanto, temos tentado juntar as mais-valias e aquilo que cada um gosta, as características particulares, e essa é a minha função. Tenho que conhecer toda a gente e tentar perceber o que é que eu posso fazer para que aquela pessoa esteja mais motivada ou mais agregadora e participe. É um pouco isto. O que tu estavas a falar ainda há bocado é que efetivamente são dos maiores clubes, salvo erro, o maior clube mesmo em número de membros, 27 membros. Falas que efetivamente as pessoas que te acompanham são pessoas com vontade, são pessoas que querem efetivamente fazer a diferença e ajudar o próximo. Portanto, achas que este tipo de iniciativas, neste caso o Rotaract Club da Universidade do Porto, pode ser mais uma ajuda nesta divulgação, se é assim que também podemos dizer, da importância da ajuda à comunidade local e também da importância mesmo a nível mais político e de medidas concretas de assistência social? Acho que essa é uma excelente pergunta, assim, para terminarmos a sessão. O que eu acredito é que, mais uma vez, a importância de intervirmos na nossa sociedade é muito importante. Eu acredito que o Rotaract, pelo menos o Rotaract Universidade do Porto, acima de tudo, e para fechar também esse ponto, nós ainda estamos muito numa fase de... acredito que o que falta é definir e delinear determinados processos e procedimentos. Porque para quem é novo nestas coisas do movimento, certas regras, características, é difícil perceber logo. E também não convém estar sempre a ligar aqui ao António, não é? Para perceber, mas é assim ou assado, isto é cozido ou não sei o quê. Mas acho que sim, acho que é importante, e posso dizer às pessoas que se querem ter um papel ativo e se querem um espaço onde nenhuma ideia é morta à nascença, sem ser discutida primeiro e ouvida, o Rotaract é esse espaço. Porque efetivamente, para todas as pessoas que queiram, de uma forma mais voluntária ou social, ou de uma forma mais profissional, trazer algo para a sua comunidade e mesmo para si mesmos, é este o espaço ideal. Nós temos oportunidades para nós adquirirmos competências, soft skills, para pormos em prática esta vontade de ajudar o outro, simplesmente, ou de estar em contacto com o outro. Mas assim como o Rotaract, mais uma vez reforço que eu, apesar de ter que puxar a brasa à minha sardinha, como nós dizemos cá no Norte,
acho que é importante encontrarmos o nosso espaço. E quanto mais não seja, eu desafio as pessoas as nossas reuniões, está definido no Instagram, podem ir à nossa página de Facebook, Rotaract Clube Universidade do Porto, ou do Instagram, Rotaract UP. Nós temos as datas e os dias das nossas reuniões divulgados, é constante. Podem nos contactar e mandar mensagem, como já pessoas nos fizemos. Inclusivamente temos uma pessoa que agora é membro do nosso clube, que veio do Brasil, fazia parte do Interact no Brasil, chegou cá a Portugal e descobriu o nosso Rotaract e pediu para participar nas reuniões, e neste momento é uma pessoa ativa e participa nas reuniões e está a estar na UP. Portanto, acho que isto é só uma prova de que este movimento é verdadeiramente internacional e está aqui para ajudar e para integrar as pessoas. Não há limitação nenhuma por eu mudar de país ou por estar aqui ou aquele outro. Mas venham ao Rotaract, experimentem, vejam se identificam com o que fazemos, com a nossa forma de trabalhar, deem as vossas ideias que estão sempre abertas, nós não fechamos a porta a ninguém. Na pior das hipóteses, o que eu acho que pode acontecer é, ok, eu não me identifico com este espaço por isto ou por aquilo, obrigado por tudo, vou seguir o meu caminho. Ninguém está preso aqui, ninguém é obrigado a nada aqui. Inclusivamente, nós temos eu gostei e adotamos uma política que foi, nós temos por prática, devido aos custos que existem do clube, ser cobrada uma cota anual aos sócios. É uma coisa sempre simbólica, algo como 50 cêntimos ou €1 por mês. No entanto, eu sempre disse que, também por experiência própria, que é, nós já vamos, ou queremos que as pessoas vão a eventos, às vezes é a passar um fim de semana num congresso ou numa conferência. Às vezes a pessoa tem que estar a vir do carro para ir ali, para levar os senhores a ir ao jogo do Salgueiros e trazer essas coisas, E, portanto, eu disse, nós temos que ser autossuficientes e vamos trabalhar, e os nossos projetos é que têm de nos sustentar. As únicas cotas que nós cobramos às pessoas são quando nós temos pessoas que agora estão a trabalhar e não querem estar, digamos, obrigatoriamente envolvidas porque sabem que a sua disponibilidade é muito reduzida. Nós a essas sim damos a possibilidade de continuam a ter todos os mesmos direitos e possibilidades dos outros, simplesmente pagando uma cota anual, que é esse mesmo valor de €1 por mês, não tem, digamos, é liberto de algumas obrigações, porque está a contribuir para o clube de uma outra maneira que não é com o capital humano em si, com o talento. Mas posso dizer que mesmo assim, algumas dessas pessoas não deixam de ser das mais ativas do clube. Portanto, acho que devem vir, seja o nosso Rotaract, seja o Rotaract da terra onde vocês são ou vivem, procurem, pesquisem, porque é muito provável que exista um nas proximidades, e acho que é o melhor espaço que têm para porem em prática as ideias que vocês, se calhar, qualquer pessoa que esteja a ouvir isto, não sabe onde seriam ouvidas ou onde poderiam encaixar. Tentem o Rotaract, porque se é para ajudar a comunidade ou para crescermos juntos e nos divertirmos ao mesmo tempo, acho que é o espaço ideal para isto. Sim, e fica esse mesmo apelo, de facto é uma ação bastante importante, seja lá está como fizeste essa distinção, seja voluntariado, sejam sócios, nem sequer até podem nem estar em nenhuma associação ou organização, desde que efetivamente tenham essa motivação, esse objetivo de dar ajuda ao próximo, acho que é uma coisa bastante importante até nos tempos que nós estamos a atravessar neste momento. Assim nos despedimos. Em nome da Academia de Política Partidária, eu quero agradecer bastante a tua presença, António, também a presença, uma vez que estás a representar, lá está, o Rotaract Club da Universidade do Porto. Não sei se o Tiago também quer dizer alguma coisa. Queria dar o meu obrigado, dar os meus parabéns por esta experiência. Acho que, efetivamente, o valor que vocês acrescentam à sociedade civil é muito importante, e muito obrigado mais uma vez, António, e até uma próxima. Eu termino também agradecendo mais uma vez o convite da APA e aqui a conversa convosco, Pedro e Tiago, e no fundo é agradecer porque nós nunca tínhamos ainda tido a oportunidade de um espaço. Acho que o Púlpito, não é esta iniciativa Púlpito, é uma excelente oportunidade, e acho que é um trabalho cívico muito bom que estão a prestar à comunidade, não só o P como em geral, de divulgação do que existe e onde os jovens podem inserir, seja para algo social, seja para algo mais profissional nas suas vidas. Obrigado pelo convite. Obrigado nós também, e agora para também quem nos está a ouvir, queremos desejar um ótimo ano, pelo menos que seja melhor do que o ano anterior, esperemos bem que sim, e até ao próximo programa.